O dom de línguas na Bíblia é um assunto amplo e nós vamos estudar mais um pouquinho dele agora. O termo línguas na Bíblia tem uma relação direta com nações terrenas. E a gente vai encontrar agora alguns desses textos aqui em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, onde a gente lê o seguinte: Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, relação direta com nações terrenas. Capítulo 10, verso 11 diz assim. 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, como eu disse, línguas é uma expressão, é uma palavra que tem relação direta com nações terrenas. Capítulo 11, verso 9 também fala. 11, verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 17, verso 15, diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, mais uma vez fica comprovado que línguas significa algo que é usado pelas nações, né? É a maneira de se comunicar das nações. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versos 6, 9 até o 11. 1 Coríntios 14, versos 6, 9 a 11. Diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 9 até o 11. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro, guarda essa palavra, estrangeiro, para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, aqui a gente vê claramente que línguas têm esse sentido de ser estrangeiro, de ser compreensível e de ser algo utilizado pelas nações do mundo. Deixa eu dar uma olhadinha num texto que apareceu aqui, que eu achei interessante. Em Atos capítulo 2, versículo 8, diz assim: E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, então é algo que tem vínculo direto com as nações. E eu quero ler também aqui 1 Coríntios 14, verso 21, onde diz: Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, homens e por lábios de outros povos. Então, também tem no Salmo 114, versículo 1, essa relação. Salmo 114, verso 1, onde diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Então, essa expressão língua estranha tem a ver com povos aqui do mundo, língua estrangeira. Então, língua estranha na Bíblia é a mesma palavra para língua estrangeira. Você tem, por exemplo, em Isaías capítulo 28, versículo 11, Ezequiel capítulo 3, versículo 5, Ezequiel capítulo 3, versículo 6. São textos que falam que língua estranha, ou línguas, ou língua estrangeira, são a maneira das nações se comunicarem pelo mundo. Todos na igreja precisam ter o dom de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versos
8 a 11, diz assim: Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, profecias, discernimentos de espírito, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 28 a 31 diz assim: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, todos mestres, ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar, falam todos outras línguas, interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo aqui, de uma maneira retórica, está falando que nem todo mundo tem o mesmo dom. Ele está falando aqui que Deus escolhe para quem ele quer dar qual dom. Seja o dom de profetizar, o dom de mestre, enfim, são muitos dons, inclusive o dom de línguas. Então, muitas pessoas se encontram frustradas na igreja porque não têm o dom de línguas, e não precisa. Nós não podemos exigir que todo mundo tenha o mesmo dom. Não podemos exigir que uma pessoa, para se dizer consagrada, ungida, precisa ter o dom de línguas. É certo ficar falando palavras que ninguém entende durante o culto? 1 Coríntios 14, versos 5 e 19, nós lemos assim. 1 Coríntios 14, versos 5 e 19. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Versículo 19 diz assim: Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo era uma pessoa que falava muitos idiomas, mas na igreja ele usava aquele idioma que as pessoas entendiam. O dom ele também pode ser um dom de interpretação. Se alguém fala em outro idioma, por exemplo, um americano, e vem aqui no Brasil e a gente gostaria que o pastor americano pregasse aqui no Brasil, a gente coloca um intérprete para poder, então, ser traduzida ali a pregação do pastor de fora, estrangeiro, aqui para a gente ouvir, né, com bastante alegria. Que eu e você possamos abrir o coração e entender que Deus quer alcançar o mundo inteiro. Que nós possamos até mesmo colaborar com nossas ofertas para que o Evangelho chegue no mundo todo com a pregação da verdade que eu e você tivemos o privilégio de conhecer, o privilégio de fazer uma aliança com Ele. Que você possa ser usado por Deus para abençoar muitas vidas ao redor do mundo, porque Deus quer alcançar o mundo todo.